Se você tratasse o seu amigo da mesma forma que você se trata, você acha que mesmo assim ele continuaria sendo seu amigo? Amor próprio vai muito mais além do que simplesmente gostar de si. Significa respeitar limites. Significa também valorizar a sua essência e se tratar com gentileza, principalmente quando erramos. Nos próximos minutos, você vai entender o que é amor próprio, os efeitos da falta, de não ter amor próprio e principalmente exercícios para que você possa praticar no dia a dia. Então, para entender o que é amor próprio, vamos falar alguns pilares. Primeiro, respeitar os próprios limites. É dizer não quando necessário e sim para a sua saúde mental. É muito importante valorizar a sua essência, reconhecer as suas qualidades e principalmente a sua história, para que evite ficar sempre se comparando com os outros. E para falar sobre o que é amor próprio, vamos falar sobre alguns pilares. O primeiro é respeitar limites. É dizer não quando necessário e sim para a sua saúde mental. É aprender a valorizar a própria essência, reconhecer as qualidades, valorizar a própria história e evitar ao máximo ficar se comparando a outras pessoas. E principalmente, aprender a ser gentil consigo mesmo. Infelizmente, é muito comum quando nós não temos amor próprio, é nos tratar de uma forma muito depreciativa, nos colocando muito para baixo. Diferente do que você trataria alguém que você gosta. Por exemplo, digamos que alguém que você gosta passou por um problema no relacionamento, terminou o relacionamento ou não passou em entrevista de emprego. Você diria para o seu amigo, por exemplo, poxa, cara, tá tudo bem, você não passou dessa vez, mas a próxima você passa, você é uma pessoa competente. Ou então, olha, eu sei que é difícil terminar um relacionamento, mas não fica tão triste, você é uma pessoa boa, uma pessoa especial, então certeza que você vai encontrar outras pessoas para se relacionar. Talvez você diga algo parecido para alguém que você gosta numa situação dessa, não passou no entrevista de emprego ou terminou o relacionamento. Mas quando é com você, como é que você faz? Será que você se trata tão bem assim? Ou você pensa coisas do tipo, ah, cara, realmente eu sou um nada, eu não presto, eu não passei essa entrevista de emprego, eu nunca vou ser ninguém na vida, ou então eu não termino um relacionamento. Ah, eu sabia que eu não merecia essa pessoa, que eu não sou digno de amor, de ser amado. Então, assim, é muito comum pessoas que não têm amor próprio se tratar muito mal. Então é muito importante que aprenda a tratar a si mesmo como você trataria alguém que você gosta. Outra coisa que você precisa entender é que quando você desenvolve amor próprio, você automaticamente vai se priorizar. Você vai se colocar em primeiro lugar. E para muitas pessoas isso pode parecer ser egoísta, ser atitudes egoístas. Então entenda, não é egoísmo se colocar em primeiro lugar. E quais são os sinais de que você percebe que talvez você não tenha tanto amor próprio assim e precisa aprender a desenvolver? Quando você está vivendo uma situação que não te faz bem, você percebe isso, mas não consegue sair dessa situação, isso é um sinal de que talvez você não consiga desenvolver um amor próprio suficiente para que você possa dizer um basta, para que você possa dizer não e se colocar numa posição de que faça bem para você, para a sua saúde mental, e não fazer algo, coisas, apenas porque o outro espera que você faça, quer que você faça. Outro sinal é quando você tem uma dificuldade muito grande em se perdoar quando você erra. Quando você não consegue conceber que é possível aprender com o erro. Isso acaba virando um loop de punição. Você passa por uma situação e começa a se sentir culpado e se autopunir com relação ao que aconteceu. Então você simplesmente não consegue se perdoar, não consegue admitir que você errou porque você é humano, mas que você pode melhorar da próxima vez. E com isso, as consequências para a vida de alguém que vive sem amor próprio ou com pouco são várias e pode trazer um prejuízo muito grande na vida de quem sofre com isso. É muito comum pessoas que sentem que não têm amor próprio sofrerem com uma autocrítica muito grande. E isso se converte numa autossabotagem constante. Por exemplo, a pessoa começa projetos, para no meio do caminho, começa relacionamentos também, trabalho, enfim. Tudo que ela faz, que vai dando certo ali aos poucos, a pessoa simplesmente se auto-sabota. Muitas vezes porque ela tem o sentimento que não seria digno daquilo que está acontecendo de bom.
Então, inconscientemente, a pessoa pode se auto-sabotar. E essa é uma característica de pessoas que ainda não aprenderam a desenvolver amor próprio. Outro prejuízo muito grande que a pessoa tem é por sempre tomar decisões em prol do outro, para ajudar o outro, e nunca tomar uma decisão que vá beneficiar a si mesmo, porque a pessoa até mesmo se sente culpada se fizer isso. Então, a vida da pessoa, ela acaba sendo em prol do outro, fazendo tudo que o outro quer. Isso pode ser um problema, porque a pessoa ela vai se perder. Aquela pessoa que não consegue viver a vida, pelo menos minimamente, como ela acredita que deva viver e faz tudo pelo outro, essa pessoa pode simplesmente se perder, entrar em quadros de ansiedade, de pânico, até mesmo quadros depressivos. Outro problema clássico que todo mundo que sofre com isso vive é problemas no relacionamento. É muito comum pessoas que sofrem com esse problema viverem relacionamentos desequilibrados, porque essa pessoa vai ter dificuldade de impor limites, vai viver com migalhas de amor, de atenção, e principalmente, toda vez que se priorizar, essa pessoa vai se sentir culpada. Então você vive num relacionamento onde você faz tudo pelo outro, e quando você quer fazer algo porque você quer, você se sente culpado porque você, na sua cabeça, na cabeça de quem sofre com isso, pensa que não deveria estar fazendo aquilo, porque a pessoa muitas vezes não se vê merecedora. E isso vai gerar uma exaustão emocional muito grande, porque a pessoa ela vai viver sempre tentando fazer com que o outro se sinta bem, sempre tentando agradar o outro. E como eu falei, isso pode trazer consequências gravíssimas, como ansiedade, pânico muitas vezes e até mesmo crises de depressão. Agora, dito tudo isso, eu gostaria de trazer para vocês exercícios, técnicas relativamente simples que você pode fazer para trabalhar o desenvolvimento de um amor próprio e poder ter uma vida muito mais tranquila. Então, o primeiro exercício, a primeira dica que você pode fazer é a seguinte: sempre que você se deparar com um pensamento negativo, um pensamento ruim sobre você mesmo, seja porque aconteceu uma atitude, alguma coisa na sua vida, ou talvez nem tenha acontecido, mas aquilo já está enraizado na sua cabeça, você vai trocar esse pensamento. Por exemplo, digamos que venha o seguinte pensamento: putz, errei de novo, sabia que esse negócio ia dar certo. Você vai substituir por, poxa, errei de novo, beleza, mas isso é um aprendizado para que da próxima vez eu não erre mais, pelo menos não com o mesmo erro. Ou seja, aquele pensamento que vem sobre aquele erro de autopunição, o sentimento de autopunição, você vai trocar para um pensamento mais positivo. Esse é um exercício simples, mas que ele ajuda sim a você reenquadrar os pensamentos negativos que podem surgir na sua cabeça. O outro exercício também é bastante simples, que chama-se Diário das Três Gentilezas. Todo dia, antes de dormir, você vai escrever 3 pequenas gentilezas que você fez a si mesmo durante o dia. Seja porque você resolveu fazer algo que você queria fazer há muito tempo e não fazia, ou você se priorizou numa determinada situação, é você anotar as gentilezas que você faz a si mesmo, coisas que te fizeram sentir bem. Esse exercício é importante porque durante o dia, muitas vezes, a gente acaba fazendo uma coisa ou outra nesse sentido. Mas a cabeça, ela às vezes está tão focada no negativo que a gente não percebe. E uma vez que eu faço essas anotações nesse diário das três gentilezas, eu começo a perceber, começo a visualizar e a de fato enxergar essas gentilezas que eu consigo fazer comigo mesmo. Isso aos poucos vai melhorando o seu amor próprio. Agora tem uma coisa muito importante para deixar claro: esses exercícios que eu falei, eles funcionam sim, eles ajudam de fato. Só que quando o problema ele está muito profundo, muito enraizado, muitas vezes em traumas, experiências da infância, esses exercícios eles não vão conseguir chegar na ferida. Eles vão auxiliar a você para desenvolver um amor próprio, para que você possa ter uma vida melhor. Só que quando é uma ferida emocional muito profunda, é preciso outras ferramentas para alcançar isso. E a forma mais eficaz que conheço é através da terapia. Vou dar um exemplo de uma situação que uma criança pode viver e na vida adulta não conseguir desenvolver o amor próprio necessário. Imagine uma criança que cresce no lar onde os pais nunca validaram os sentimentos dessa criança. Sempre compararam o desempenho dessa criança
com de outras crianças ou até mesmo irmãos, e que os pais sempre reagiram muito mais aos erros do que às conquistas dessa criança. Tipo, uma criança tirou uma nota boa na escola e o pai ou a mãe fala: "Ah, mas fulano tirou uma nota melhor, fulano é mais inteligente do que você". Ou seja, sempre nesse sentido de nunca reconhecer as conquistas da criança. Além disso, também quando as demonstrações de afetos elas são raras ou apenas condicionadas a um bom comportamento. E qual é o efeito disso na vida adulta dessa criança? Essa criança, provavelmente, ela vai crescer um adulto onde ela nunca vai se sentir boa o suficiente. Ela vai entender que o seu valor ela vai estar sempre dependendo de uma aprovação externa. E na vida adulta, isso vai se manifestar com baixa autoestima, dificuldade em estabelecer limites, medo de decepcionar os outros e uma tendência de se anular diante a críticas. Como o amor próprio ele nunca foi estimulado quando criança, essa pessoa ela tem grandes chances de sempre entrar em relacionamentos desequilibrados na vida adulta. Aceitar assim desrespeito, abusos e ainda assim sentir que precisa constantemente provar o seu valor. E é muito difícil chegar até essa ferida, ressignificar sem o acompanhamento de um profissional, sem uma terapia adequada. Eu falo isso não é porque eu sou terapeuta, que eu trabalho com isso. Não é minha intenção te convencer a fazer uma terapia, mas é porque, infelizmente ou felizmente, essa é a verdade. Apenas com a ajuda de alguém, você conseguirá ressignificar traumas do passado e assim poder se libertar daquilo que te impede de seguir em frente, de ter uma vida mais leve, mais feliz. Então, se você sofre com falta de amor próprio e acredita que é algo muito mais profundo que você talvez não consiga lidar sozinho, não hesite buscar a ajuda de um profissional. No mais, esses exercícios que eu passei aqui, eles de fato vão ajudar você a trabalhar o desenvolvimento do amor próprio. Então, deixa aqui nos comentários, quando você fizer esse exercício, coloque aqui o resultado, o que você sentiu, o que você achou. Comente também se você é uma pessoa que sente que tem feridas emocionais profundas, que precisam ser tratadas, e como você lida com talvez a falta de amor próprio que você possa sentir. Se esse vídeo fez sentido para você, se a mensagem que eu passei aqui te ajudou de alguma forma, considere compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas, compartilha num grupo do WhatsApp, do Facebook, em qualquer lugar que você acredita que pode chegar a alguém que possa também se beneficiar com a mensagem passada nesse vídeo. Não esquece de comentar no vídeo, curtir e me seguir, e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.